Saúdo todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz para o mundo, para o Brasil, não é isso? O mundo, porque toda a humanidade do mundo estão precisando de paz. Estão precisando de tranquilidade. Está precisando de um refrigério. Está precisando de um guia. E esse guia se chama Jesus Cristo. E a paz também para o Brasil. Por que o Brasil? O Brasil está passando por uma grande aflição. Está passando por um momento muito difícil. Os brasileiros já não conseguem mais ter paz. E quantas pessoas hoje, estou falando hoje, está aflita, desesperada, está preocupada, está pensando no que vai acontecer amanhã. Só que se você procurar Cristo, se você se entregar de corpo e alma para Deus, invocar o nome de Deus, Deus vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai te proteger. Ele vai te dar sentido na sua vida. A mensagem de hoje é lá no livro de Neemias. No livro de Neemias, capítulo 1, verso 3, diz assim. Olha o que diz. E eles me disseram, o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição. Aflição. E desprezo em desprezo. E a muralha de Jerusalém também está demolida, quer dizer, derrubada. Foi destruída. E os seus portões estão queimados pelo fogo. Pelo fogo. Olha só o que foi que aconteceu em Jerusalém. Olha só o que foi que aconteceu com Neemias. O profeta escolhido por Deus, o ungido de Deus, estava aflito, preocupado com tudo isso que aconteceu. E além do mais, Neemias ele contemplou os portões de Jerusalém caídos, destruídos e queimados também. Verso 4. E sucedeu quando ouvi estas palavras, que eu me assentei e chorei. E lamentei alguns dias. E jejuei e orei diante do Deus do céu. Quer dizer, Neemias, ele era um profeta. Neemias era um homem escolhido por Deus. Era Neemias. Só que Neemias, ele estava passando por um certo momento da sua vida. Igualmente muitos passam por aflição, não é isso? Perseguição. Neemias estava num certo momento da sua vida, estava aflito, Neemias. Estava preocupado. E chega momento da nossa vida que a gente quer chorar. Quer chorar. E através do nosso choro, a gente também quer desabafar. Desabafar. Sabia disso? Através do choro, às vezes a gente chora aflito, chora preocupado, chora desesperado, chora por alguma situação que está acontecendo. Não é isso? É os problemas também batendo na porta. Não é isso? É as perseguições que se levantam contra você. Neemias, ele estava chorando. Neemias, ele estava sentado. Sentado, diz a palavra.
Ele estava aflito, preocupado, não é isso? Quantas pessoas hoje em dia no nosso país, no Brasil, eu só falo aqui no Brasil, porque na China tem gente chorando lá na China. Lá na Itália tem gente desesperada, pedindo socorro na Itália, pedindo ajuda, não é isso? E lá também na França também está do mesmo jeito. Estados Unidos fechou as portas, estão em alerta, como se fosse o quê? Estão como se fosse no sinal vermelho, em alerta, em perigo. As ruas estão vazias, desertas. O povo está dentro de casa, estão aflitos, preocupados. Muitos deles estão chorando porque um parente, partiu por causa dessa doença coronavírus, da coronavírus. E os parentes estão chorando, estão preocupados. O que está acontecendo no mundo? Eles o perguntam. A resposta, só quem pode dar a resposta é a palavra de Deus. Só quem pode dar a resposta é o próprio Deus. Neemias, ele estava preocupado, Neemias chorando, estava aflito. Só que Neemias, ele percebeu que se chorar não ia resolver nada, Mas até mesmo na palavra de Deus diz, bem-aventurado, diz na palavra de Deus, Lá em Mateus, no capítulo 5, diz sobre as bem-aventuranças, diz, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados, E no livro de Salmo, diz que um choro pode levar, pode durar uma noite inteira. Durar uma noite inteira. Mas pela manhã, vem alegria, vem um conforto, vem um refrigério, não é isso? E quantas pessoas estão chorando hoje? Quantas pessoas estão aflitas? Aqui no Brasil, as pessoas estão pedindo paz. Aqui no Brasil, as pessoas estão pedindo socorro. Aqui no Brasil, as pessoas estão desesperadas. Tem gente chorando, de um lado. Do outro lado, tem pessoa aflita. Do outro lado, tem gente que não consegue mais sair de dentro de casa. E do outro lado, tem gente perguntando: o que está acontecendo no país? O que está acontecendo no mundo? Será que é o fim? Será que o fim chegou? Só que as pessoas, eles temem mais o problema. As pessoas temem mais aos problemas do que a Deus. As pessoas têm mais temor aos problemas, às doenças, do que o próprio Deus. Por quê? Se você temer a Deus, se você orar a Deus, se você clamar a Deus, Deus vai imediatamente até você. Nem que ele tenha que enviar a anjo, como diz no Salmo 91, que ele envia anjo para guardar, para livrar, para proteger, para te guiar, te conduzir no caminho certo. Ele envia anjo para que você não venha tropeçar em pedra nenhuma, em pedra alguma, só para te proteger. Pensa nisso. Neemias, no lugar dele ficar chorando, ele pensou: não, chorar não vai resolver nada.
Ficar preocupado não vai resolver nada. Ficar triste não vai resolver nada. Ficar abatido também não vai resolver nada, falou Neemias. Então, só tem um meio. Neemias se apegou-se a orar. A oração quer dizer falar com Deus. Então Neemias começou a falar com Deus através da oração. E através da oração, a vitória foi certa. Deus ouviu a oração de Neemias, do homem que estava aflito, de um homem que estava preocupado, de um homem que estava chorando, sentado. Estava chorando Neemias. Por quê? Porque Neemias estava contemplando Jerusalém, ali, pertinho de Israel, Jerusalém. Estava com aquela muralha. A muralha de Jerusalém estava derrubada, né? E os portões de Jerusalém estavam queimados, caídos e queimados. Tocaram fogo nos portões. E Neemias ficou triste, aflito, e se apegou-se a chorar. Neemias, ele estava tão preocupado, triste, aflito, que tudo isso levou ele a pensar, vou falar com Deus através da oração. Leia comigo. Olha o que diz no verso 4. E sucedeu quando ouvi esta palavra, que eu me assentei. Tá vendo? Neemias estava sentado, Neemias. Assentado. Ó, e depois de assentado, e chorei. Chorei. Você tem ideia de quantas famílias, quantas mulheres, quantos homens estão chorando hoje? Estão desesperados. Estão com o coração triste. Hã? Você tem ideia de quantas pessoas estão assustadas? Estão assustados. Por causa do coronavírus. Coronavírus é um vírus do qual ele ataca a garganta. E da garganta ele pega, né? Depois ele desce para o pulmão. E do pulmão ele causa uma situação do qual ele tira o oxigênio. E vai tirando aos poucos o oxigênio. E o ser humano vai ficando com falta de ar. Até chegar à morte. Mas só a receita está sendo dada aqui. Isso aqui não é promessa de homem. Não. O homem promete, mas eles não cumprem. Eles falam, mas eles não cumprem com a sua palavra. E se Deus falar, Ele cumpre. E se Deus prometer, Ele cumpre com a sua promessa. Nem que Ele tenha que virar o mundo de cabeça para baixo. Nem que Ele tenha que virar o mundo de cabeça para baixo, mas Ele vai cumprir. Se você, no lugar de você ficar preocupado, triste, abatido, sem rumo, sem direção, é só você ir orar. A oração vai te acalmar, vai trazer um refrigério. Deus vai te dar paz. Deus vai te dar tranquilidade. Deus vai trazer um refrigério para você, para a sua alma. Para você. Igualmente diz no Evangelho de João: não se turbe o vosso coração. Quer dizer, fica tranquilo. Confia em Deus. Não se preocupe. Tá vendo só? Neemias, ele começou a orar a Deus.
orar a Deus. Olha o que diz. Olha o que diz. E lamentei alguns dias. Jejuei. Neemias estava... Depois dessas aflições que Neemias estava passando, todos os problemas, seus amigos estavam lá no cativeiro, a muralha de Jerusalém, né, tinha sido derrubada, os portões de Jerusalém tinham caído, e além do mais tocaram fogo. Neemias, mesmo chorando, ele começou a jejuar, e depois ele orou a Deus, clamando a Deus, pedindo socorro a Deus. Se você fizer isso, orar a Deus, clamar a Deus, Deus está de ouvido inclinado, só para ouvir a sua voz, ouvir sua oração. É só você querer. No 2 Crônicas 7,14, né? Diz exatamente assim, né? Olha o que diz aqui 2 Crônicas 7,14. Olha o que diz. Diz exatamente assim. Olha o que diz. Se o meu povo, quer dizer, eu e você, e muitos mais ainda. Olha o que diz na palavra de Deus. Ó. Se o meu povo, quem está falando aqui? O próprio Deus. Falando, ó, se o meu povo, o homem não tem povo, Deus tem povo, né? Olha o que diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ó, se humilhar, como assim, de joelho, clamando a Deus, ó, e orar, e buscar minha face, e voltar dos seus caminhos iníquos, quer dizer, se converter dos seus maus caminhos, largar o que é ruim, largar o pecado, largar tudo e quanto que é mal. Sabe o que vai acontecer se você largar tudo isso de ruim, de mal, pecado? Olha o que vai acontecer. Então, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tá vendo? Quer dizer, se você clamar a Deus, orar e se converter dos seus pecados, quer dizer, largar o pecado, porque o pecado é o que traz doenças, o pecado. Sabia disso? O pecado traz doença. O pecado causa consequência terrível. Sabia disso? Porque todo pecado vem junto às consequências. Por que não essa doença? Essa doença que tem hoje aí, o coronavírus. Quem é que garante que não é por causa do pecado da humanidade que se tumultuou grandemente na terra? E o pecado causou cheiro terrível, mau cheiro. E esse cheiro vai subindo até o céu. E o pecado aborrece a Deus. Porque no livro de Apocalipse, no capítulo 6, diz que um dia Deus abriu os 7 selos do Apocalipse. E quando abriu o primeiro selo, saiu um cavalo branco. O seu cavaleiro estava com um arco na mão. Só que esse cavaleiro branco, que estava com um arco na mão, ele estava simbolizando o próprio anticristo. O próprio anticristo. Simbolizando a falsa paz na terra. A falsa paz.
na terra. Simbolizando a falsa paz. Depois abriu o outro selo, veio outro cavaleiro, do qual vinha junto o inferno junto, a morte, é isso? A morte o seguia. Tinha outro cavaleiro, quando abriu também o outro selo, um cavaleiro amarelo, junto, vinham as doenças, não é isso? Doenças, fome, pestilência, coisas terríveis, do qual esse cavaleiro trazia sobre a terra. E quem é que garante que essa doença também não possa fazer parte de um dos cavaleiros do Apocalipse, no Apocalipse capítulo 6? Se eu não me engano, no verso 4 em diante. Vamos ler só para tirar essas dúvidas, vamos? Olha o que diz. Porque hoje o mundo está triste. O mundo hoje em dia é como se estivesse de luto. Então, Apocalipse capítulo 6, verso 4, diz assim: E ali saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao que nele se assentava, foi-lhe dado o poder para tirar a paz da terra. Tirar a paz da terra. Tá vendo? O cavaleiro vermelho. Foi dado o poder para tirar a paz da terra. Você acha mesmo que hoje nós temos paz na terra? Me diz aí. Claro que não. As pessoas, quando saem de dentro de casa, as pessoas já saem de dentro de casa assustadas. Já saem de dentro de casa aflitas. Porque muitos saem e já pensam logo, será que eu vou voltar? O que vai acontecer? Será que vai dar certo? As pessoas já saem com aquela energia, negativa. Sabia disso? Preocupada, transtornada. Por quê? O mundo hoje em dia já é um problema. O mundo hoje em dia já está difícil demais. O mundo é difícil. Olha o que diz. Apocalipse capítulo 6, verso 4. E ali saiu outro cavalo que era vermelho. E ao que nele se assentava foi-lhe dado o poder para tirar a paz da terra. E que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, e ouve o terceiro animal dizer, vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo preto, e o que nele se assentava tinha um par de balança em sua mão. Verso 6. E houve uma voz no meio dos 4 animais, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevado por 1 denário, e não danifique o óleo e o vinho. O óleo e o vinho, quer dizer, não danifique, quer dizer, não faça dano o óleo e o vinho. Se você prestar atenção, o óleo, né? Hoje o óleo, ele tem mistura, o óleo. O azeite, né? Ele tem mistura. Ele não é aquele azeite puro, não é isso? Do mesmo jeito é o vinho. O vinho hoje em dia é contaminado pelo álcool. É misturado. Sabe disso?
Aqui fala que não faça dano o óleo nem o vinho. Mas mesmo assim hoje, tudo e quanto hoje é como se fosse que contaminado. Contaminado. Fizeram dano no azeite, quer dizer, no óleo e também no vinho. As coisas estão tudo misturado. Olha o que diz mais aqui. Verso 7. E havendo aberto o quarto selo, houve uma voz do quarto animal dizendo: vem e vê. E eu olhei, eis um cavalo pálido. E o nome do que estava sentado nele era Morte. Morte. E o inferno seguia. E o poder lhe foi dado sobre os quarta parte da terra, para que matar com a espada, e com fome, e com morte, e com os animais da terra. Tá vendo só? Olha o que diz. Quer dizer, que nesse cavalo pálido, como se fosse que amarelo, né? Junto desse animal seguia a morte, a fome. Você não vê aí o que acontece no nosso país? A fome matando as pessoas. E quantas mortes acontecem no mundo? Quantas mortes por dia? Por minuto? No mundo inteiro. Só no coronavírus matou muitas pessoas. Uma quantidade grande de coronavírus. Esses cavaleiros, junto deles todos eles, junto traz a falsa paz. Junto traz doenças. Junto traz morte. Junto traz fome. Junto traz corrupção. Junto traz doença gravíssima e muito mais. Se você presta atenção, até o inferno seguia. O seguia. Tá vendo? E tudo isso que acontece, que está acontecendo no mundo, faz parte também, com certeza eu creio que faz parte do sinal da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, as pessoas estão sem paz. A fé do povo está abalada. Não de todos, né? Coloco até uma vírgula para separar. Porque muitos estão sem fé. A fé é abalada. A fé diminuiu. O povo não tem fé. O povo não clama a Deus. Porque o povo teme, eles estão temendo, eles têm temor mais à doença do que temor a Deus. Eles perderam o temor de Deus. O temor que era para eles ter temor a Deus, eles não têm mais. Eles temem qualquer coisa da terra. Doença, né? Guerra, terremoto, maremoto, enchente, né? Eles têm mais medo disso do que do próprio Deus. Sabia disso? É por isso que está acontecendo tudo isso no mundo. Tudo isso no mundo. Então, Neemias, ele estava também aflito também. Igualmente está o povo hoje, preocupado, aflito. Neemias, ele passou por muitos problemas também. Sabia disso? Enfrentou guerra, Neemias. Frente a frente, cara a cara. Neemias, ele chorou tanto que ele até se assentou, Neemias. Preocupado, triste, né? Neemias viu coisas que, né? Talvez eu e você
talvez desistia da caminhada. Só que Neemias não deixou todo esse problema, né, afastar você de Deus. Neemias fez diferente. Ele fez o quê? Se ajoelhou e orou a Deus. Neemias não olhou para os problemas. Neemias não olhou para a dificuldade. Neemias não olhou para aquilo que estava fazendo. Neemias não olhou para o seu problema, para a sua dor. Não. Ele começou a orar a Deus. Do mesmo jeito foi Josafá. Em 2 Crônica, no capítulo 20, diz que Josafá, ele teve medo. Por que ele teve medo? Porque vinha uma grande multidão, como se fosse um exército, contra Josafá. Batalhar contra Josafá. Josafá teve medo. Teve medo. Só que Josafá, ele era um profeta, Josafá. Um profeta, um líder e também um presidente. E esse presidente, que era Josafá, grande homem de Deus, ele não olhou para os problemas. Ele não deixou seu medo falar mais alto do que a sua confiança que ele tinha em Deus. A fé que ele tinha em Deus. Josafá, ele pegou todo o povo ali de uma cidadezinha ali, né? Convocou todo aquele povo, colocou dentro do pátio da congregação. E todos eles ficaram de joelho. Todo aquele povo junto com Josafá, dentro da congregação, no pátio novo da congregação, ficaram todos de joelho, clamando, orando a Deus. Aí Deus pegou a vitória e deu na mão de Josafá. E eles saíram vitoriosos. Porque a oração é a chave da vitória. Se você quer ter vitória na sua vida, se você quer ter conquista, se você quer passar por cima dessa doença do coronavírus, se você quer vencer tudo isso mesmo, nunca pare de orar. Fala com Deus. Ele quer falar contigo hoje, o próprio Deus. Mas é preciso você se ajoelhar. É preciso você entrar no seu quarto em oculto, né? Entra no seu quarto, se ajoelha e fala com Deus. Deus lá no trono está te esperando. E está precisando que você venha até a Ele e fale com Ele, através da oração. E Ele vai ouvir a sua oração. E Ele vai mudar a sua história. Ele vai transformar. Ele vai restaurar toda a sua história. Assim como Neemias, Deus deu a vitória a Neemias. Deus mudou a história de Neemias. Tudo isso por causa da oração. E a muralha de Jerusalém, a muralha, foi restaurada. Tudo isso porque Neemias orou a Deus. E Deus deu a vitória a Neemias. E todo aquele que entrar em oração com Deus vai receber sua vitória. Você não precisa de mim para você orar, não. Você não precisa do pastor para você orar, não. Porque você tem acesso livre. Você pode correr imediatamente, entrar no seu quarto em oculto e falar com Deus. Você não precisa de mim, não. Para orar, não. Você não precisa do pastor, também não. Você não precisa do apóstolo, do bispo, da bispa, da pastora, do pastor, do diácono, né? Ou do presbítero, não. Né? Do missionário, também não. Porque você pode correr imediatamente até a Deus e clamar a Ele. E Ele vai te ouvir. E Ele vai te dar vitória. E Ele vai mudar a sua história. Ele vai te proteger. Né?
Ele vai cuidar de você, te dar paz e muito mais. Pensa nisso você. Porque se você fizer isso, você vai receber sua vitória. E Deus vai cuidar de você. Cuidar do seu lar, da sua família, dos seus filhos. Ele vai te dar paz. Não igualmente o mundo dá a paz, mas como Deus dá a paz para você. O mundo pode inventar a falsa paz, mas Deus dá a verdadeira paz. Então, Deus ele é a solução para a sua vida. Deus é o Deus do impossível. Agora está impossível, não é isso? Com essa doença que está aí fora. Mas Deus pode mudar tudo isso. Porque Ele pega o impossível e faz as coisas ser possível. Ele só faz transformar o impossível. Ele pega o impossível, ele transforma em possível. O impossível passa a ser possível. E você é o vencedor. Deus faz de você um vencedor, uma vencedora, em nome de Jesus. Fico com essa mensagem. E que Deus abençoe a todos. Lembra-te, a oração é a chave da vitória. Daniel, no livro de Daniel, diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas quando Daniel orou, a primeira vez que Daniel orou, Deus já tinha ouvido a oração de Daniel. A primeira oração que Daniel fez, Deus já tinha ouvido. Deus já tinha ouvido. E antes de Daniel ele orar, Deus já sabia da oração de Daniel. Deus já sabia da oração de Daniel. Muito antes dele orar, Deus já sabia as palavras que Daniel ia falar na oração. O que ele ia pedir. Ele já sabia. E a primeira oração, Deus deu a vitória a Daniel. E Deus enviou um anjo para levar a bênção para Daniel. E Deus quer fazer isso com você também. Ele quer mandar um mensageiro, o anjo, para levar a sua vitória. Ele quer dar ordem a anjo para te guardar, para te proteger, para te guiar. Né? E é desse jeito. É só você confiar em Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Né? Quero mandar um forte abraço para todos vocês aí, para Raquel Torres, né? Que Deus abençoe, mulher de Deus. Um forte abraço também, né? E a paz para Elma, né? Davi Ducas, rapaz. E mandar um forte abraço para todos vocês, né? Que Deus abençoe. Francisca Silva, para Andréa Alice, que Deus abençoe cada um de vocês. E para todos que estão aí na escuta, que estão assistindo essa live, que Deus te abençoe. Compartilhe. A palavra de Deus não é do homem. Não é do homem. A palavra é de Deus. Já está dizendo de Deus. O homem não tem nada na terra. Mas a palavra é de Deus. E se é de Deus, compartilha. Fica à vontade. Tem muitas pessoas precisando de uma palavra amiga. Uma palavra que levanta. Porque o mundo está aí triste, abatido, sem paz. Pessoas chorando, aflita, pedindo socorro. E você, como é um compartilhante da palavra de Deus, compartilha. Me ajuda a compartilhar a palavra de Deus. Porque eu tenho também no meu Instagram, tenho no YouTube, que é Obreiro José Adailton. E tenho aqui também, que é esse canal aqui no Facebook, né? Compartilhe. Porque o dia da redenção
da redenção está chegando. O fim está próximo. E antes que chega o fim, me ajuda a compartilhar a palavra de Deus. Me ajuda. Amém? E que Deus abençoe a cada um. Fica todos na santa paz. Tenha uma boa noite você. Que Deus venha te dar paz no seu sono. Que você venha até sorrir no sonho, né? Sonhar com Deus. Sonhar em paz. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. E até outro dia, se Deus permitir. Graças e paz seja com cada um de vocês. Amém.